se isto estiver tratado, você faz negócio comigo? Sim ou não? Epá, não por causa disto, ok. Vamos pôr esse problema noutra caixa. Se estes dois problemas estiverem tratados, você faz negócio comigo? Faço. Ok, então vamos tratar os problemas. Vamos imaginar que estamos a fechar um negócio. Eu estou-te a comprar algo e na altura do meu processo de decisão, tu apareces-me com várias alíneas, burocracias e apresentas-me casos de sucesso e muita informação e eu acabo por desistir da compra. Nesta altura é natural que tanto para mim como para ti, pá, comecemos a ficar assim um bocado frustrados, não é? Porque tu esforçaste e tudo mais e não me conseguiste vender. E eu tinha tanto para escolher, mas depois vi ali tanta, tanta informação que depois não consegui comprar. O que é que tu aconselhas nesta última fase do funil de vendas para alguém que seja um closer? Dá-me um exemplo. Uh, Vamos supor que estamos a comprar que eu estou a comprar-te uma casa. Ok. E tu começas a dizer-me, opá, mas olha, temos que ver estas questões, antes de fazer aqui a assinatura e tudo mais, temos mais isto, e olha, entretanto, veja como tem aqui estes casos de sucesso, estas pessoas já compraram no nosso, tal, opá, e foi tanta informação de uma só vez, naquela altura de eu decidir, que acabo por não decidir por nenhum. Digo, olha, vou ver outra e ficamos por aqui. O Pá, que é que assim, tu achas que podia mudar para. primeiro o processo, a maior parte dos vendedores não vão nesse processo assim, Pedro. Ok, Não, isso não acontece, acho que a maior parte dos vendedores tem isso já mais, porque assim, um bom vendedor que é um bom closer é alguém que começa a fechar logo quando começa a conversação, não é só no final, ok? Um bom vendedor closer é aquele vendedor que vai detectando o mais cedo possível na conversa quais são as objeções que o cliente pode ter e vai, durante todo o processo de venda, eliminando essas objeções para poder fechar, ok? E um vendedor que tem isso não vai apresentar toda essa documentação em catadupa no fim do processo. Ele vai alertando a pessoa e vai dando isto e vai fazendo todo um processo para evitar que quem está a vender, ou quem está a vender não, quem está a comprar realmente se assuste. Se o fizer, é um mau vendedor. ok. Ok? Portanto, um bom vendedor é aquele que vai fazendo e alerta o prospecto, né? Portanto, a pessoa, o potencial cliente que está com quem está a lidar, ao longo de todo o processo de venda para as necessidades, para os contratos, para os impostos, para tudo. Por exemplo, no caso de uma casa, vai de tudo, qual é a documentação, vai-lhe clarificar qual é o processo para a pessoa saber quais são os custos do processo. Porque se assim fizer, não há surpresas à última da hora. Por Ok. exemplo, com impostos, há o caso dos impostos no final, não é? Que a pessoa tem que pagar, que às vezes representa-se. Um bom vendedor vai esclarecer todo este processo para evitar que a pessoa, ele ter a surpresa que a pessoa não vai ter a verba, então ele alerta a pessoa no processo, durante todo o processo, para as várias objeções que podem surgir, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, estás a perceber? Sejam quais forem essas objeções. Basicamente, todo o processo deve ser simples e deve ser muito tranquilo e pensado da parte da pessoa que está a vender, mas, sobretudo, a última fase do funil tem que ser o mais simplificada possível, não é? Se Porque tu, senão. se tu começares a trabalhar cedo, a Ok, fase final de decisão já é um no-brainer. Se tu ok. não fizeste o teu trabalho corretamente, na Uhum, fase final portanto, em que o cliente tem que tomar a decisão, podes uhum. ter que andar para trás e para a frente a justificar isto, a esclarecer isto. Se tiveres muitas perguntas na fase Uhum. final, foi porque não fizeste um bom trabalho de close durante o período todo. Ok, Portanto, tu tens que ir tratando as objeções do cliente à medida que o processo vai decorrendo. E muitas das objeções são descobertas na primeira chamada de descoberta, no Discovery Call, em que tu vais entender qual é o orçamento que o cliente tem,
e que valor é que ele dá àquilo. Não é só o orçamento, mas também o valor que ele dá àquilo que quer comprar. Perceber se estás a falar com a pessoa certa ou se há um processo de decisão. Portanto, quem são as pessoas com quem estás a tratar. Qual é a real necessidade? Ou seja, qual é a necessidade e também o acontecimento que levou a esta procura. O que é que provocou a procura? Tu claramente percebes a necessidade, ou seja, entendes qual é o valor que a pessoa dá por aquilo. Porque é que ela andou à procura, porque é que ela começou à procura daquilo, o que é que ela está à procura, qual é o orçamento, qual é o processo de decisão e qual é o intervalo de tempo em que ela pode fazer a compra. Se tu usares este processo e se clarificares logo todas as objeções associadas a estes pontos, tu vais chegar ao final e tens muito menos dúvidas a tirar ao cliente. Se tu não fizeste isto, normalmente os negócios não vão bem. Portanto, num caso, por exemplo, da imobiliária, se eu claramente entendi logo à cabeça qual é o orçamento que a pessoa tem, qual é o valor que a pessoa quer retirar daquele imóvel, ou seja, é a minha casa, é para criar uma família, é uma coisa para viver há muitos anos, ou quero comprar para arrendar, tudo isto tem valores diferentes. Claro. Ok? Então, conforme o que eu vou fazer, eu consigo lhe apresentar uma determinada proposta, certo? Eu tenho que perceber qual é o processo de decisão, ou seja, qual é a autoridade, se a pessoa que eu estou a falar é um influencer, se, por exemplo, se for para uma família, ele está a falar com o marido, mas é a mulher que decide, por exemplo, então há todo aqui um processo. Se são um casal novo, se há um processo de alguém que está envolvido, por exemplo, um pai, um sogro, não sei o quê, e isto tem uma influência no processo também. Portanto, todo o processo de decisão, todos os stakeholders têm que ser mapeados. Ou seja, tu estás a ver, pode haver aqui um conjunto de objeções, porque se tu não fizeres bem a clarificação de cada uma destas etapas, tu não entendeste muito bem para que é preciso e vais-lhe apresentar uma. A pessoa está à procura de uma loja e tu apresentas-lhe um escritório. Foi. Sim. Não era um negócio que você tinha? Epá, pronto, então, claro que depois ele vai ter conjunto de objeções e as objeções vão se acumulando e há dúvidas constantes. Então, quanto mais cedo começares a fazer o discovery e a tratar as objeções, estás a fazer close, a lógica é simples. Sempre que houver uma objeção por parte do cliente, mete-a numa caixa. Ao meteres essa objeção numa caixa, dizes, se isto estiver tratado, você faz negócio comigo? Sim ou não? Epá, não por causa disto, ok. Vamos pôr esse problema noutra caixa. Se estes dois problemas estiverem tratados, você faz negócio comigo? Faço. Ok, então vamos tratar os problemas. E depois tu vais e olhas para as objeções, uma de cada vez. E dizes, resolvo desta forma, aqui resolvo desta forma. Esta é a melhor maneira de tu lidares com as objeções e fechares. Na nossa opinião. Ok?